Acho que eu vou chamar. Tudo bom, Maurício? Como vai? Obrigada, vou prestigiar. Acho que eu vou chamar a Simone. Dá mais um tempinho, deixa o pessoal chegar. Oi, Dalva, tudo bem? Obrigada, gente, por prestigiar. Boa noite. Boa noite, Andréa, tudo bom? O tema hoje é bacana, sobre finanças, né? Independente de qualquer coisa. Vou chamar a Simone. Chamar a Simone, que eu já fico já. Aqui, vai. Ué, que é isso? Chamando a Simone. Louca beleza na área! Tudo bom, Tamila? Oiê! Bom, Tudo bom? sim, com você. Tudo bem, graças a Deus. O importante é que pelo menos estamos com saúde. Opa, muita, graças a Deus. Graças a Deus, amém, amém, amém. Que a gente sabe aí como é que tá aí, mas enfim, não vamos falar sobre isso não, porque agora o negócio é finanças. Números. Agora o negócio é números, o negócio é a galera entender mais sobre a sua gestão, sobre a sua realmente a parte da educação financeira, né? Uhum. Que principalmente assim, por exemplo, meu filho tem 8 anos, Simone. Eu já ensino para ele, né, filho, olha aqui, essa aqui é a sua poupancinha. Então, se a gente ganhar um dinheirinho, você guarda lá e o resto você gasta menos ainda. Aquilo que você ensinou na outra live que a gente teve, que foi perfeito, Sim. foi ótima. Então, hoje, assim, Uhum. vamos começando logo, porque daqui a pouco o tempo acaba e a gente não consegue falar, né? Sim. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre finanças, mas voltada para um negócio, né? Para o negócio de beleza, mas que serve para outros negócios, porque o financeiro é o financeiro em qualquer segmento. Sim. Eu falei especificamente de beleza, porque eu estou nesse segmento de beleza, Suzy, há 16 anos. Na realidade, 17 anos, né? Então, eu quero até te apresentar, mas eu vou deixar o Sim. pessoal entrando devagarinho, enquanto você está falando alguma coisa que seja legal, tá? Eu Hum, quero que entre mais um pouquinho de gente, que aí eu te apresento, que fica mais legal. bacana. E ao longo desse tempo, né, trabalhando com empresários, independente do porte também, eu vejo que alguns erros, algumas atitudes são recorrentes. E elas normalmente vêm desse pessoal, né? De como você falou, como você já está ensinando ao seu filho a como lidar com o dinheiro. Se amanhã ou depois ele se transforma num empresário, como você é empresária, ele já vai levar esses ensinamentos, essas atitudes para o negócio dele também, né? E no segmento de beleza, isso é primordial, por conta de que como que começa normalmente uma pessoa no segmento de beleza? Ou porque ela já tem alguém na família, aquela cabeleireiro, manicura, e aí ela se espelha ali na avó, na mãe. Ou porque num determinado momento da vida ela fez um curso de beleza, se identificou, começou a atender na casa dos clientes, aquilo aumentou. Ela começou a atender em casa também, aumentou ainda mais. Ela abriu uma loja para ela, um salão, aquilo cresceu. Enfim, ela então já traz aquela metodologia que ela tinha de lidar com o dinheiro da vida pessoal para o negócio dela. Então, se ela já tinha o hábito de organizar, de planejar, ela leva para o negócio. Com Se ela não certeza. tem, fica tudo bagunçado, tanto no negócio como na casa dela também. É verdade, é verdade. Vou te E, apresentar. Vou te tá bom. apresentar. Alessandro, tudo bem, meu amor? Há quanto tempo? Leandro, como vai lá? Estamos aqui com gente de Fortaleza. Ixi, Maria, estou em um bocado de lugar aí, que bacana. Olha, Simone Nunes, antes de tudo, é uma estatística. Isso, Não é? menino, quando. Então,
Já tinha conhecido uma estatística antes? Não, sinceramente Não? não. Gostar de número é uma coisa, né? Gostar tanto de número a ponto de fazer estatística é outra, né, É Suzy? verdade, é muito específico, mas ainda bem que você foi para outros áreas também, né? É Certeza. especialista com mais de 17 anos em gestão financeira para pequenas e médias empresas, né? Hoje é uma consultora e instrutora financeira do Sebrae, maravilhoso. Você vai falar um pouquinho sobre isso, até sobre a questão de como os empresários, né, estão hoje fazendo vários cursos, aproveitando os cursos do Sebrae, e aí daí a Sim. porcentagem aí, o que você pode receber. Obrigada, Alessandro. Beijo, queridão. Saudade de tu, hein? E hoje é sócia da SN Consultoria e Treinamento, que é uma consultoria específica para salão de beleza, para a área de beleza, para a gestão de beleza, que seja spa, salão, barbearia, não importa, mas beleza. Inclusive hoje, né, Simone, se eu não me engano, você lá no Sebrae é a única, né, especializada em finanças para setor de beleza, correto? Na realidade, eu não sei se eu sou a única, porque somos muitos, né? Mas eu tive o privilégio de, ano passado, estar atualizando todo o material da área de beleza. E esse material inclui a parte de finanças para negócios de beleza, né? Então, assim, acredito que o conteúdo, o mais atualizado, eu esteja ciente. Gente, Ah, não repara não, porque eu sou muito friorenta. Quem me conhece sabe, eu durmo no inverno, aliás, no verão de edredom. No verão de edredom. Então, pra você ver como é que eu sou friorenta. Então, a então, boia, o casaquinho não é à toa, tá, gente? sem Bom, problemas. vamos começando. Outra coisa, gente, quem tiver com a gente aqui, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas. A Simone, mesmo que ela esteja falando de algum assunto, ela dá uma paradinha e responde, porque é muito importante, né, que essas perguntas que vocês façam sejam respondidas, até porque a gente está falando de finanças, a gente está falando de gestão financeira, e hoje todo mundo precisa, até uma criança, como a gente falou aqui do meu filho, né, Simone? Quem é que não precisa de uma gestão financeira hoje? Com Então, vamos certeza. começar. Eu vou começar com uma pergunta bem polêmica. Ok? Uhum. Oi, Bruninha! Beijo! Vou começar. Ricardo! Que aí eu vou parar agora, não vou mandar beijinho mais para ninguém. Quais os principais erros cometidos pelos empresários do segmento de beleza em sua gestão financeira? Eita, deixa eu A pensar. pergunta é daquelas. Enquanto você pensa aí, Ricardo, eu tô no Polo Norte mesmo, meu filho. Eu sou muito friorenta, eu sou muito friorenta. Suzy, se eu fosse elencar os principais erros, eu diria que o primeiro é o gestor de beleza achar que gestão, e aí falando especificamente de gestão financeira, não é fundamental no negócio dele. O segmento de beleza e o gestor do segmento de beleza, ele tem aquela cultura de que para ter sucesso, ele precisa tecnicamente ser o melhor. Sim, tecnicamente ele tem que ser muito bom, tecnicamente ele tem que fazer cursos, está sempre se atualizando, mas somente a técnica não garante o sucesso do negócio. Está mais do que comprovado que o dono do negócio precisa entender da técnica, então cortar, colorir, escovar, o que tiver de mais novo de produto é fundamental, mas é fundamental também ter a gestão dos números do negócio dele. Para você ter uma ideia, Suzy, esse ano, 2020, o ano, nós ultrapassamos a marca, o Brasil, né? Ultrapassou a marca dos 10 milhões de microempreendedores individuais. Microempreendedor individual é aquele empresário, né?
que pode faturar até 81 mil por ano, pode ter um funcionário. Pois bem, adivinha qual é a atividade que é mais cadastrada como microempreendedor individual nesse universo de 10 milhões? 10 milhões, gente. Pelo amor de 10 milhões é muita coisa, gente. E a primeira atividade no ranking, beleza, profissionais, cabeleireiro, manicure, esteticista. 7,7% desses 10 milhões, então estamos falando de um universo de 770 mil profissionais, empresários do segmento de beleza. E esses empresários, que são cabeleireiros, manicuras, depiladoras, esteticistas, colocam foco no técnico e esquecem da gestão dos números. Então, se eu pudesse elencar um principal erro, é focar apenas no técnico e não na gestão do negócio como um todo, principalmente na gestão financeira. Porque sem dinheiro a gente não compra. Sem dinheiro, se a gente já não comprou, não vai vender. Sem dinheiro a gente não faz crescer o negócio. Eu digo que a gestão financeira é o que separa os homens dos meninos. Aquele negócio que você tem só para sobreviver, do negócio que vai crescer, gerar emprego. Então, é a gestão financeira que faz isso no negócio. Certo? Então, primeiro erro, não ter gestão financeira. Segundo erro, é o misturar o dinheiro, né? É aquele famoso samba do crioulo doido, que mistura o dinheiro do negócio com o dinheiro da empresa. Oi, Ju, boa noite. Vou fazer igual a você. Tudo bom, Ju? Beijo. Ju, tô falando da história da mistura do dinheiro da empresa com o dinheiro do negócio. A gente acha que é um caixa só, a gente acha que a gente é dono do negócio, então a gente pode ir lá sacar o dinheiro, porque aquele dinheiro é nosso, e não é bem assim que a coisa acontece. Antes que você vá, desculpa, antes que você vá para as outras questões, só uma pergunta. Eu sei que nós estamos falando do mercado de beleza, claro, mas independente disso, quem por acaso estiver na live que não seja do mercado de beleza, tem como também introduzir a própria resposta ou a própria ideia para um outro setor, porque independente disso, por exemplo, eu que tenho uma agência, também estou aí seguindo os seus passos para o meu negócio, né? Perfeito. Então, assim, quero que vocês entendam, por mais que esteja aqui gente que não é da beleza, não tem problema, mas siga as instruções para o seu negócio, certo, Simone? Perfeito, com certeza. Beleza, Oi, Sol. vamos Boa noite, Sol. Solange está aí. Boa noite, Sol. Obrigada pela presença. Com certeza, é aquilo que eu te falei. Seja para o segmento de beleza ou para qualquer outro segmento, o processo da gestão financeira é o mesmo. Esse erro de você só visar na parte técnica ou o erro de você misturar o dinheiro, seu dinheiro pessoal com o dinheiro do negócio, ele não pode acontecer, certo? No caso do cabeleireiro, que ele tem um negócio dele, que ele quer ser tudo, por exemplo, o melhor negócio o cabeleireiro é artista, né, carambola? Deixa ele ser artista, deixa ele pensar no cabelo, no corte, no visagismo, na beleza. O cara tem que ter uma pessoa exclusiva para a questão financeira. Lógico, se ele entender um pouco, né, ele vai ali para se metendo, mas tem que separar o negócio, né, Simone? É que às vezes quando a gente é pequeno, né, não dá para. A gente é tudo, né? A gente compra, a gente vende, a gente faz a parte do marketing, a gente faz o financeiro. O que não pode é não entender um pouquinho de cada coisa, né? É uma engrenagem. Se a gente falha em alguma coisa e não tem como ter a uma outra pessoa como suporte ainda, né? Porque ainda não cresceu o suficiente para manter essa pessoa, a gente tem que buscar esse conhecimento e fazer. Tá? Faz parte também da responsabilidade do negócio também tratar dessa parte do dinheiro, tá? Então, primeiro erro, se eu fosse elencar,
seria não olhar a gestão financeira como parte do negócio. O segundo é a mistura do dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Dono de empresa tem salário. Quem paga o salário é a empresa? Sim, mas tem que ter aquele salário. Igualzinho tem aluguel, tem luz, tem telefone, tem que ter um salário. E você, dono da empresa, tem que viver dele. E o terceiro erro, vou parar por aí, é não fazer registro. É impressionante como empresário não faz registro de entrada e saída. Ele compra e não faz o registro, não anota aquela compra. Ele vende e ele não faz o registro daquela venda. Sem essas informações básicas de entrada e saída de dinheiro, a gente não faz análise de nada, absolutamente nada. Então, esses três são os principais erros. Pelo menos esses três ele tem que seguir Com certeza. para começar qualquer negócio que Para seja. começar qualquer negócio que seja, certo? Certo. E quais os controles fundamental que todo gestor financeiro ou dono do seu negócio deve ter? Essa é uma pergunta tão engraçada. Eu recebo bastante essas perguntas. E aí eu sempre respondo com uma outra pergunta. Vou fazer para você, tá bom? Suzy, imagine que eu seja dona de um salão de beleza ou de um negócio e eu quero te vender esse negócio, combinado? Você seja uma potencial compradora para o meu negócio. O que você vai me perguntar para comprar esse negócio? Quais as perguntas que você me faria? Qual é o valor do seu negócio, né? A princípio, assim, qual é o seu faturamento? Quanto que você está faturando hoje? Até para eu poder fazer um cálculo do como se eu vou comprar, se eu vou comprar, se eu não vou comprar, quanto que vale o negócio, né? Aí, se for um negócio de beleza, por exemplo, qual é o seu profissional com mais faturamento, qual é o com menos faturamento, como está seu estoque? Eu já pergunto tudo, né? Porque tu sabe como é que eu sou, né? Então, os principais controles são exatamente as respostas dessa pergunta. Faturamento. Eu preciso ter um controle de tudo que eu vendo. Faturamento nada mais é do que o total da minha venda. Então, por mês, eu vendo 10 mil, 20 mil, 100 mil, 500 mil. Total da minha venda. Que é diferente de recebimento. Quer ver a diferença? Eu posso vender num mês 50 mil e só receber desses 50 mil 30 mil. Por quê? Porque os outros 20 mil, o meu cliente me pagou com cartão de crédito. Então, eu só vou receber aquilo no mês que vem. Então, eu preciso de um controle que me dê o total da minha venda e eu preciso de um controle que me dê o total do recebimento daquela minha venda. Porque empresa boa não é aquela que vende muito, não. Empresa boa é aquela que vende muito e recebe tudo. Certo? Então, faturamento e recebimento são dois controles que eu preciso ter. Então, vamos supor que eu te responda, Suzy, o meu faturamento é de 50 mil reais por mês. A sua outra pergunta foi, e quem é que mais fatura desses 50 mil? Então, eu preciso ter um controle que me diga assim, quais são os meus profissionais que mais vendem? Mas é tão comum a gente entrar num salão de beleza e eu perguntar para o gestor, quanto que é a sua capacidade produtiva? Aí ele olha para mim, o quê? Ué, você tem aqui 5 profissionais trabalhando, 3 cabeleireiros, 2 manicuras, por exemplo. Qual é a capacidade de produção dessas profissionais? Se elas trabalhassem 8 horas por dia, atendendo um cliente por hora, 22 dias no mês, quantas horas elas iriam trabalhar? Aí fica me olhando. Essa é a capacidade produtiva.
é de acordo com a capacidade produtiva que eu vou saber o faturamento máximo dessa empresa. Então, eu preciso ter o controle da minha capacidade produtiva. Além disso, o controle dos meus gastos. Se eu faturei 50 mil, ok. Com quem eu gasto esses 50 mil? Gasto com produto, gasto com imposto, gasto com cartão de crédito, gasto pagando comissão para o meu profissional, gasto com toda a estrutura da minha empresa. Então, eu tenho que saber também quais são os meus custos fixos, meus custos variáveis, certo? Simone, pessoal, deixa eu só fazer uma perguntinha. Tá todo mundo nos ouvindo bem? Eu tô com a sensação de que as pessoas não estão nos ouvindo. Oi, Sônia, tudo bem, meu amor? Há quanto tempo? Que saudade! Simone entrou também. Que bom, gente. Muito obrigada né, por estar aqui com a gente, né? Por ter esse momento aí com a gente. Vocês estão nos ouvindo bem? Só queria que vocês confirmassem. Tá ouvindo, né, Alessandro? Tá tudo bem aí, beleza. Sim. Continua, Simone. Oi, Josi, tudo bem? Que bom, eu estava preocupada que eu achava que o pessoal não estava ouvindo bem. Vamos lá. Tá tudo certo. Então, ó, Ana falou que o som tá ótimo. Oi, Magda, tudo bom? Minha aluna também. Então, olha só, principais controles financeiros: faturamento, recebimento, custos. Quanto eu gasto, seja com produto, seja com impostos, seja com comissão, são chamados custos variáveis, e o custo fixo, que são os custos das estruturas, da estrutura da empresa também. É uma conta. No nosso exemplo, entra 50 mil, sai 20 mil, por exemplo, com custos variáveis, sai mais 20 mil com custos fixos, meu resultado vai ser 10, certo? Então, esses são os controles financeiros básicos. Quer dizer, a pessoa acha que tem um negócio e aí ela só faz aquela continha. Entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Mas não é assim. Você tem que subdividir os seus custos com os variáveis, não variáveis, enfim, com aquele que você vai pagar, sei lá, daqui a quanto tempo, assim, da mesma forma que você vai receber daqui a quanto tempo. Então, subdividir realmente os seus custos, né, Simone? Sim, e mais do que subdividir, conhecê-los, né? Eu costumo dizer que dono de negócio já começa o dia primeiro devendo os custos fixos. Por quê? Eu ainda não vendi nada, mas eu já devo aluguel, já devo luz, já devo salário de quem tem carteira assinada, já devo encargo, já devo contador. Esses são os meus custos fixos. Já devo o meu salário, o meu prolabore, que é um custo fixo também. Então, eu já começo o mês devendo. É obrigação do empresário saber qual o valor desses custos, para que eu já saiba quanto eu, no mínimo, tenho que faturar para pagar esses custos fixos. Além disso, eu ainda vou ter meus custos variáveis, é o custo do meu produto, é o custo do meu imposto, é o custo da minha taxa de administração de cartão, da comissão, da cota parte que eu pago para o meu funcionário, meu parceiro, meu profissional, certo? Então, esses custos é que eu, dono do negócio, preciso ter a gestão. Porque é matemática, vai entrar 100%, vai sair um percentual para custo variável, vai sair um percentual para custo fixo. Se sobrar, deu lucro. Se não sobrar, deu prejuízo. Essa administração dos números é que tem que ser feita. Entendi. O planejamento e o controle de estoque. Me dá, assim, as vantagens e os desafios desse orçamento. Que aí eu quero fazer uma outra pergunta, mas eu preciso primeiro dessa resposta para a gente continuar. Gente, por favor, fiquem à vontade para perguntar também quem quiser, tá? Às vezes que é uma pergunta específica, não tem problema. Estoque. Estoque significa dinheiro parado. Tem muita gente que me pergunta assim, Simone, quanto eu tenho que ter no meu estoque? Vai depender muito do seu faturamento.
Temos um parâmetro? Temos sim. No segmento de beleza, nós compramos em torno de 7%, no máximo 10%, do nosso faturamento. Assim como temos parâmetros para outras contas. Pois bem, muita gente compra no impulso. O vendedor, ele tem meta de venda. O dono do negócio é que não tem meta de compra. Então, ele chega lá, ele não confere estoque, ele não faz inventário, ele compra no impulso. Então, ela acaba tendo muito do que não precisa e pouco daquilo que ele usa muito. E aí acaba comprando errado, porque aparece um cliente, ele não tem aquela tinta, não tem aquele produto, ele compra na esquina, ele compra mais caro. A Josi falou uma coisa, Josi Josilene, que trabalhou conosco, é isso? É ela? Então, Josi falou uma coisa que é fundamental, a gestão dos custos nesse período. De pandemia, principalmente, que nós estamos com uma receita muito reduzida. Primeiro ficamos, no mínimo, 4 meses fechados, completamente fechados, ou seja, dívidas. Quando abrimos, estamos abertos, mas cheio de restrições, restrição de horário, é ela mesma. Oi, Josi, tudo bom? Restrição de horário, restrição no atendimento. Logo, a receita reduziu, mas os nossos custos, eles estão aí com tudo. Eu estou com uma cliente que ainda agora me ligou e falou, Simone, vou voltar a pagar o aluguel, que ela tinha uma negociação com o aluguel nesse período de pandemia. Ela está voltando a pagar o aluguel, e ela paga aluguel com condomínio, e o cliente dela não voltou naquela proporção do que ela tinha. Ela está aí com 40% do atendimento que ela tinha, de faturamento que ela tinha antes da pandemia, mas os custos, se mantêm os mesmos. Então, o que acontece? Essa gestão dos números nunca foi tão importante. É a redução de 1% aqui, 5% ali, 5% ali é que vai fazer a diferença para você conseguir pagar suas contas no final do mês. Porque principalmente o pessoal, no caso de salão de beleza mesmo, além de reduzir a questão do período de tempo que ele vai estar trabalhando, ainda está sendo a questão também das escalas, né? Porque nem todo mundo, até para você continuar, digamos assim, com a equipe inteira, você tem que fazer escala para poder as pessoas terem aquele espaço de tempo para atender o cliente. Então, isso realmente está diminuindo muito o custo do dono do estabelecimento, do salão, enfim, do proprietário. Na verdade, a receita, né? E ele também, o profissional, não está podendo atender 2 clientes, né? Então, o cliente não está podendo ser atendido por 2 profissionais ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, até aqueles profissionais que estão alta performance, que atendem normalmente 3, Alessandro mesmo, que está aqui com a gente, muitos que estão aqui, atendem 3, 4 ao mesmo tempo, não está podendo fazer isso, né? A princípio não, né? Não está. Não está conseguindo fazer, né? Até pelo distanciamento, por conta das escalas, porque está sendo atendido com hora marcada, e, enfim. E o horário também que está reduzido ainda, né? Sim. A receita, efetivamente, tem gente falando que está com 40% da receita, tem gente que perdeu 70% da sua receita, trabalhando com 30%. Sabe como é? Eu que tenho clientes, assim, diversos tipos de cliente, ainda não pode, a Josi está falando. Eu que tenho diversos tipos de clientes de salão de beleza, eu quero te dizer assim, do pequeno ao médio e ao grande, por exemplo, é uma diferença muito grande, porque assim, eu até falei semana passada com uma pessoa, porque tem um cliente meu, por exemplo, que fala que está muito bem, que ele conseguiu subdividir, aproveitar o pessoal da alta performance, tá? Meio que, obviamente, infelizmente, retirou quem não era alta performance, cada um foi para sua casa lá, e aí ele conseguiu juntar esse pessoal e hoje está ganhando
mais ou até o que ganhava antes. Então, dependendo do seu negócio, tem gente que está conseguindo ir muito bem, né? Para quem tem uma galera de alta performance. Alessandro, talvez, não sei como é que é a situação do Alessandro, que tem salão aqui, mas talvez possa até estar isso, porque o Alessandro, por exemplo, é um cara de alta performance, que atende, né, a todo momento. Então, às vezes, Agenda cheia, né? porque o que acontece? O salão de beleza ou algo para beleza é a primeira coisa que as pessoas vão, né? Elas querem se sentir belas, né? Elas querem ter um É, na realidade, tem uma demanda reprimida, né? Com esse tempo grande que ficou o salão fechado, as pessoas estão buscando o salão para, principalmente, dois serviços que mais estão sendo buscados, é corte e coloração. sim, Só que ainda tem muito cliente que está com medo de sair de casa ou então é que é do grupo de risco. Então, não está saindo efetivamente, tá? Então, assim, tem essa demanda reprimida efetivamente, mas a gente sabe que isso também vai passar, sim. né? Mas Então, como eu te falei, esse um cliente é um, dois, três clientes. Mas a maioria, realmente, quando você vai lá, o salão não está cheio, está vazio, está com espaço de tempo. A maioria, né? Não é à toa que se tem 10 milhões de beleza no mundo, como você citou aí, né? Quer dizer, não, não tem 10 demanda milhões para isso tudo. de empreendedores individuais, dos quais 770 mil são do segmento de beleza, né? É Exatamente. claro que muito desse número, né, dos 770 mil que nós temos, são oriundos da parceria, porque a gente sabe que para ser parceiro, nós precisamos nos formalizar e pode ser formalizado para ser profissional parceiro como microempreendedor individual, né? Porém, me falando agora dessa sua história de aproveitar essa demanda reprimida, uma gestão dos números dessa demanda reprimida é você aproveitar esse cliente quando ele vem no seu salão. Ele veio para fazer corte, sim, ele veio para fazer uma escova, ou então ele veio para fazer uma coloração, e você aproveitá-lo dentro do salão para poder aumentar o ticket médio dele, certo? Para ele poder fazer mais serviços, embora ainda não possa fazer com o mesmo profissional, né? Mas para que ele passe mais tempo dentro do salão, porque a Sim. gente não sabe quando é que ele vai voltar novamente, Sim, sim. E certo? tem que entrar, falando um pouquinho do marketing, essa questão da lista de transmissão, você realmente, de preferência, buscar a idade, né, que possa realmente vir, ou clientes que, independente do que está acontecendo, vai de qualquer maneira, porque quer se cuidar, né, aproveitar Sim, esse gancho e fazer um trabalho diferenciado para esse cara, né? Tipo assim, fazendo sim. acima de três clientes, acima de três serviços, ganhe um desconto maior. Ou seja, aproveitar realmente esse nicho aí para ter talvez um desconto ou algo, porque não vai ter jeito. Para você poder obter esse Isso. cara, você tem que fazer alguma coisa, né? É isso que o pessoal está falando, ó, vender mais para os mesmos clientes, melhorar esse seu ticket médio, né? Mas, para isso, o gestor financeiro ele precisa saber uma coisa: quais são os serviços que te deixam uma melhor margem? Quando você faz um corte, quanto sobra para você? Quando você faz uma coloração, quanto fica para o salão? Quando você faz um tratamento, quanto fica para o salão? Para eu poder combinar o corte com o meu melhor tratamento, com o meu melhor. Que nem sempre o que sobra mais para a gente é o nosso serviço mais caro, nem sempre. Então, é muito importante o gestor financeiro entender uma margem de um serviço. Eu faço um corte, eu cobro quanto por esse corte? Quais são os meus gastos com esse corte? Eu gasto com shampoo, eu gasto com uma máscara, né? Eu gasto com uma toalha, eu gasto com o meu profissional que eu tenho que pagar a cota à parte dele, eu gasto com imposto, eu gasto com a taxa de cartão. Aí sim, quanto me sobrou? Aquilo que sobrou não é lucro. Aquilo que sobrou chama-se margem. É uma margem, ou seja, um dinheiro que vai contribuir para você ainda pagar a estrutura. Por quê? Tem que contribuir para pagar o aluguel, tem que contribuir para pagar a luz, tem que contribuir para pagar o telefone.
Porque o certo? cara, ele dá o desconto, mas ele não faz a conta. Peraí, ele quer dar um desconto qualquer. E não é Isso. isso a questão. Tem gente que dá lá, faz lá, promoção, 20%, e ele não sabe nem se está sobrando 20% para ele, Exatamente. certo? Não é Então, isso. primeiro, Quando a gente fala de desconto, a pessoa tem que entender que ela tem que fazer toda a conta dos seus insumos. Correto? exatamente, exatamente. É fundamental que um gestor financeiro, ele saiba, quando eu presto um serviço e cobro por aquele serviço X reais, na realidade, quanto eu gasto para executar aquele serviço? E ali tem o gasto com produto. Tamila está fazendo uma pergunta. Como ratear o custo fixo por serviço? Como aplicar o percentual? Bacana. Tamila, custo fixos. Tamila e o restante, né? Custo fixo, custo de estrutura, certo? Então, ali tá aluguel, telefone, contador, teu salário, luz, água, toda a estrutura do seu negócio. Aquilo tem um custo mensal. Aquele seu custo mensal, ele representa um valor em cima da sua quantidade de horas disponíveis. Porque o nosso negócio tem uma capacidade produtiva. Seus profissionais trabalham de segunda a sábado, tantas horas por dia. Multiplicado aquilo por mês, vai dar uma quantidade de horas no mês. Somando todos os seus profissionais, você vai ter uma quantidade de horas do seu negócio. É esse custo fixo que você divide pela quantidade de horas do seu negócio. Então, eu vou saber o custo de uma hora do meu custo fixo do meu negócio. Para simplificar, imagine que o meu custo fixo seja 10 mil e eu tenho 10 mil reais e eu tenha no meu salão uma quantidade de 1.000 horas. Eu divido por 1.000, cada hora 10 reais. Então, eu estou fazendo um custo de um serviço. Eu tirei lá o valor do produto, o valor da comissão, o valor do imposto, o valor da taxa do cartão de crédito, eu ainda tiro mais 10 reais se aquele serviço for feito em uma hora. Se aquele serviço for feito em 2 horas, eu vou colocar 20 reais naquele serviço. Então, para serviço, que é o nosso caso, não tem como dividir custo fixo por faturamento. Eu tenho que dividir custo fixo pelo total de horas que eu tenho disponível no meu negócio. Ficou claro? Ou algum outro exemplo? Esse aí é a parte do custo que ela está querendo saber. Ela perguntou sobre como ratear a porcentagem. E aí Isso, custo fixo. eu quero também que você explique a questão do equilíbrio. Qual é o equilíbrio para a pessoa encontrar, para ela poder obter, entender como que ela vai obter o lucro dela, correto? Perfeito. O Eu que, acho que é tão o graça. ponto de Simone, eu equilíbrio? quero ficar bonita com os meus óculos, mas eu não enxergo. O que que adianta? Faz a linha, mas não enxerga. Não, menina, eu quero ficar linda, mas não adianta não, não estou enxergando nada, mas vamos lá. Perfeito. Ó, a Tamila respondeu perfeito. Então, acho que ela Ótimo, entendeu. Bacana. Ó, a ótimo. Josi também colocou perfeito. Quem não entender pode perguntar, né, Simone? Fique à vontade. Vamos falar de ponto de equilíbrio, né? Esse número mágico. Esse Isso. número é o dia do 0 a 0. É o dia que o empresário consegue ter venda suficiente para pagar suas contas. Naquele dia, ele ainda não teve lucro, mas ele também não teve prejuízo. Efetivamente, é o valor de faturamento que ele precisa para pagar as contas do mês dele. Só se ele atingir um valor acima daquele é que ele começa tendo lucro. Isso é uma fórmula matemática, para aqueles que são meus alunos, estão por aqui. É custo fixo dividido por margem de contribuição. Não fui eu que inventei, mas é mais simples do que parece. Se você pensar que você já tem lá o teu valor de custo fixo,
no mês. Lembrando, custo fixo é aquele que você já começa dia 1º devendo. Não vendeu nada, mas já está devendo. Se você tem ele, se você tem a sua margem de contribuição média do seu negócio, que é exatamente isso que eu falei para você, faturamento, menos o que você gastou com produtos, menos o que você gastou com imposto, menos o que você gastou com cota parte, vai dar lá margem de contribuição, você acha seu ponto de equilíbrio. É importantíssimo você descobrir o seu ponto de equilíbrio, porque a partir dele você começa como envolver os funcionários em promoções de campanha do salão. Vamos falar disso, tá, Simone? Simone, a Simone que mandou, a Simone Andretti, ela também é uma amiga sua lá do Sebrae. A Simone, ela está na parte... Simone, o que você está fazendo lá? É a parte de marketing, mais... Depois escreve aí, tá bom, Simone? Enfim, mas depois você responde a resposta da Simone aí, por favor. Como envolver os funcionários em promoções e campanhas de salão? Vamos lá. Bacana. Deixa só eu concluir o ponto de equilíbrio e eu vou dar nele. Então, é fundamental todo empresário saber o seu ponto de equilíbrio, porque ele sabe que até aquele faturamento, ele só está pagando conta. E aí ele começa a criar meta, né? Meta de faturamento, meta de redução de custos, para que ele atinja o ponto de equilíbrio o mais rápido possível. Dentro do mês, o quanto antes eu atingir o meu faturamento mínimo, mais tempo me sobra para eu ganhar, para que eu tenha lucro, tá? Mas é fórmula matemática. Agora, respondendo Simone, né? Como é que faz para engajar os profissionais em promoções, em marketing, é isso? Olha, eu sou dos números, né? Como você me apresentou, Suzy, eu sou estatística. Eu vejo número em tudo, eu conto tudo. E eu costumo dizer que, quanto aos dados, numericamente falando, não há argumentos. Quer engajar um profissional numa campanha de marketing? Mostre a ele, primeiro, o que é vantajoso para ele oferecer aquele produto, oferecer aquele serviço. Faça a conta com ele. Sabia que se você vender mais um serviço X por dia, quanto a mais vai te render isso no mês? Então, por exemplo, se ele é um profissional de corte e ele não vende tratamento, por exemplo, faça a conta dele vendendo mais somente um tratamento por dia. O tratamento da promoção mesmo que você está colocando. Você é um profissional de corte. Se a cada 10 clientes que você atender, você vender 4 tratamentos, sabe quanto você vai receber a mais no final do mês? Faça essa conta para ele. Mas primeiro entenda uma meta que ele tem. Converse com ele, por exemplo, assim: o que você quer esse mês? O que você quer esse semestre? O que você quer esse ano? Ele tem uma meta. Eu quero 3 mil reais. Você consegue vender 3 mil reais vendendo X tratamentos, X cortes, X colorações. Pronto. Passa a meta diária para ele. Eu duvido. Qualquer coisa que você colocar como promoção, como ação, ele vai vender. Porque primeiro ele precisa acreditar naquilo. E outro, ele percebe que quando ele vende, entra mais dinheirinho no caixa para que ele atinja uma meta que ele mesmo decidiu. Então, ele vende, ele se engaja. Agora, normalmente, como é feita a coisa? Olha, vamos dar 50% no corte. Aí ele associa, vou dar 50% no corte, eu vou ganhar 50% a menos. Gente, não tem ninguém que queira trabalhar fazendo a mesma coisa para ganhar 50% a menos. Nem eu ficaria engajada numa promoção como essa. Todo mundo só pensa em fazer promoção no segmento de beleza, reduzindo o preço. E outra coisa, a questão, eu acho até... sim, tudo bem, vamos falar de redução de preço, mas assim, a coisa não é falada, ela não é comunicada. Como sempre, o problema é a comunicação. O cara quer que a pessoa faça o marketing e que o marketing faça tudo. Isso não existe. O marketing é uma ferramenta. Eu sou uma vendedora. Eu vou vender. Mas mesmo para eu vender, eu tenho que entender
do meu negócio, para que eu saiba que quando eu vender, eu vou saber qual é o lucro que eu vou ter naquela venda. Então, o cara, ele tem o profissional, estou falando daquele administrador que não é cabeleireiro, mas que ele quer o tempo inteiro que o profissional faça todas as campanhas, todas as promoções, sem explicar para ele como é. Porque na maioria das vezes o cara não entende. E entende isso aí que você acabou de falar. É os 50%. Se der desconto de 50%, eu só vou receber 50%, não é isso que eu quero? Enfim, aquela comunicação que não é feita. Hã? Que, Simone? E hoje, Suzy, com as parcerias, não é obrigatório que todos os parceiros queiram fazer as promoções que estão dentro do negócio, né? É Exatamente. opcional, é aceitar ou não. Mas isso aí é mais um recurso que a gente tem, de Sim. que, ok, não quis, depois a gente mostra qual foi o resultado da campanha. E aí a gente coloca lá o ranking, quem mais vendeu, quem menos vendeu. E só dele perceber quanto ia dar, ele fala, puxa, fulano colocou mais tantos reais no bolso esse mês por conta da campanha que eu não quis fazer adesão. Na próxima, ele se empolga e faz. Exatamente. Tudo tem. As pessoas às vezes querem as coisas. Eu, por exemplo, sou agitada, mas eu gosto das coisas organizadinhas, porque não adianta você querer fazer tudo, porque tem que explicar, tem que falar, mas às vezes o cliente, às vezes ele não quer ver, ele não quer ler aquilo, que ele quer logo sair, como todo mundo, né? A gente quer logo resolver a questão. E não dá, às vezes, para resolver a questão. A gente realmente tem que meditar, esperar um pouquinho, entender o negócio e começar do zero, né? Vamos explicar, enfim. Deixa eu te falar. São 48 minutos. Eu quero tirar uma foto, porque senão a gente não tem foto. Tá. Vamos tirar uma foto. Foi. Porque a gente bandeou aí para o marketing, e eu acho que é importante a gente fechar com a tua questão, que é a questão financeira. Deixa eu fazer umas perguntas aqui. A gente perguntou, você finalizou sobre a questão de comprar um salão, qual o valor, qual o faturamento, custos, lucro, né? Que perguntam normalmente. Você faz gestão do seu negócio, custos indiretos, você falou disso tudo. Taxa de administração, tá. Aí, agora, como é que você vai montar o seu capital de giro para que você, por exemplo, essa pandemia, provavelmente a gente estava ali, todo mundo, não estou falando só salão de beleza, como nós estávamos falando, né? Todo mundo já estava vendendo, né? Para poder ganhar, porque a coisa era diária. Aí acontece uma pandemia, ninguém está preparado, né? Mas como a gente montar, realmente obter um capital de giro nesse momento? Fala um pouquinho dessa questão da pandemia, porque o que você pode fazer agora? Ainda mais com essa questão que nem todo mundo está trabalhando totalmente, nem todo mundo está usando todo o seu tempo para aquilo, porque tem horário de trabalho, enfim, N situações, né? Suzy, definitivamente, eu estava escutando Leandro Carnal, não é? Essa Adoro, semana, e ele falou o adoro. seguinte, que ele não tem nada quanto a como aquelas coisas que a gente faz na virada do ano, né? Mas que ele diz que vai queimar tudo. Esse ano, a virada do ano, ele não vai comer lentilha, porque ele comeu no ano passado, ele não vai pular 7 ondas, porque ele pulou no ano passado, ele não vai usar amarelo, que ele pulou no ano passado, que ele usou no ano passado, porque deu tudo errado. Então, eu costumo dizer que é o seguinte, que a meta de qualquer empresário desse ano é conseguir pagar suas contas. Porque essa nossa retomada, ela não está nem do início, ela não está do zero, né? Porque, na realidade, nós estamos recomeçando do negativo. Exatamente. Nós deixamos de pagar muitas coisas nesse período que ficamos fechados. Sim. E estamos voltando já com um débito. Então, se já não estava dando para pagar enquanto tudo estava normal, imagine agora que a gente já está com débito. Então, as nossas metas foi mais ou menos como um GPS, recalculando a rota. Nós temos efetivamente que recalcular as nossas metas. Eu digo hoje para os meus clientes,
Se a gente já consegue fechar um mês no 0 a 0, nossa, a gente já está feliz pra caramba. Porque é sinal que a gente está com a pouca receita que nós temos ainda, conseguindo honrar com os nossos compromissos. O que eu vejo para frente, para que a gente possa novamente montar um capital de giro, ou seja, ter um colchão, uma gordura, um dinheiro em caixa, que honre com uma dificuldade. É claro que ninguém imaginava uma dificuldade tão grande como essa que nós estamos passando. Até aquele que tinha um capital de giro gastou. A ideia é gestão dos seus custos. É passar um pente fino nas suas contas. É olhar para cada uma como se não houvesse amanhã. É perceber, eu realmente preciso dessa conta? Eu tenho condições de reduzir de alguma maneira essa conta? Se tiver, por favor, faça, reduza, elimine. Por quê? Só com gestão desses números nós vamos conseguir honrar as nossas contas com tão pouca receita de que estamos vivendo agora. Só dessa maneira a gente vai conseguir ter fôlego para conseguir virar esse ano. É claro que existem algumas outras possibilidades. Vamos olhar nossos estoques, vamos ver o que tem parado lá e vamos oferecer esses serviços para o nosso cliente. Vamos olhar o que nós temos de bens que a gente não usa, uma impressora parada, uma máquina de café que a gente não usa mais. Vamos vender esses ativos, vamos colocar dinheiro no nosso caixa. E vamos rever nossas contas. Será que eu estou com o pacote certo? Talvez eu esteja com o pacote de internet de quando eu podia, o pacote de marketing de quando eu podia, o pacote do contador de quando eu podia. E agora eu não posso mais. E eu tenho que ajustar todos esses custos à minha nova realidade. Então, quer criar um capital de giro próprio? Gestão dos números. Porque se a gente for buscar esse capital de giro num banco, por mais que hoje a gente tenha aí um FAMP, um PRONAMP, que são alguns programas com os juros menores, ainda tem juros. E para quem já não está conseguindo pagar as contas normais do negócio, vai incluir o pagamento de um empréstimo, talvez seja tiro no pé. Vai ser mais uma conta que vai ficar em aberto. Então, efetivamente, gestão dos custos. Como sempre, quando a gente faz a nossa live, 1 hora nunca é o suficiente. Ainda mais quando fala desses custos, né, Suzy? Eu tenho aqui tantas perguntas ainda, eu até falei para você, não vou conseguir te fazer as outras perguntas. Tem alguém que está aqui com a gente, queira fazer alguma pergunta específica para a Simone, obviamente, de gestão, né, de finança, alguma pergunta específica, para a gente poder fechar aqui o lance, porque daqui a 55 minutos eu vou ter que, daqui a 3 minutos eu vou ter que terminar para eu poder salvar a nossa live, que é super importante. Mas a gente vai ter que ter uma série 2 disso, porque o que acontece? Não tem jeito. Por mais que você explicou muito bem essa questão de dividir os custos, de entender melhor essa questão dos ativos, né, e não ativos, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre porque tem a margem, né? Tem a margem, tem o equilíbrio, tem mais o que, Simone? É a margem, o ponto de equilíbrio e efetivamente o resultado, né? Se vai te sobrar alguma coisa ou não depois desse pagamento. A gente podia trabalhar, né, Suzy? O que você acha? Um tema específico. Por exemplo, Simone, vamos trabalhar um pouquinho de ponto de equilíbrio? Simone, vamos trabalhar um pouquinho de parâmetros, por exemplo? As pessoas só naquilo ali, porque tem muito assunto para cada coisa, né?
quantos por cento eu tenho que gastar com aluguel, quantos por cento eu tenho que gastar com compra, quantos por cento eu gasto com marketing, quanto tem que o meu custo fixo representar do meu faturamento. Talvez esses parâmetros também sejam bem importantes para os donos de negócio, para eles entenderem se eles estão dentro daquele parâmetro ou não. Sim, até porque hoje o fundo de marketing, os royalties de quem tem franquia ou qualquer coisa parecida, eles tiveram que provavelmente não só diminuir, como retirar, talvez até, né? Muitas franquias estão pagando, estão aí com isenção de, por exemplo, marketing durante um período, né? Porque, querendo ou não, sai lá do faturamento bruto. E nesse período em que não teve, vai ter que trabalhar, né? Com certeza. A gente, é lógico que eu entendo, eu como marketing, né, a gente entende que o marketing, assim, nesse momento, apesar de muita gente, às vezes, retirar, tirar, é o essencial. Porque é onde você pode, de alguma forma, onde pode ser ajudado. Porque é ali que tem que aproveitar. Mas aí é na hora que eles tiram. Eu não consigo entender isso, mas aí a gente entende, né? Cada um tem a sua forma de trabalho. Mas é nesse momento que a gente tem, lógico, pode diminuir o valor do marketing, mas tem que arrepiar, tem que buscar realmente trabalhar mais o marketing, ainda mais hoje com o marketing digital, porque não tem mais jeito. Né, Valéria? Te chegou agora, já vou desligar, carambola. Aí, Suzy, é a diferença entre custo e investimento, né? Exatamente. É olhar o marketing não como custo, e sim como investimento no negócio. Aliás, isso dá uma live. A gente pode também dividir essa também. Essa pode ser depois, mas custo e investimento separado é importante. Gente, eu vou ter que desligar, senão não vai dar tempo. Está com 2 minutos e eu não vou conseguir salvar. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigado, como sempre. Eu estou amando fazer essas lives, porque é um momento até de você trocar ideia, de você dividir, de você ver pessoas que você, né, ou ver não vê, mas tá ali no Instagramzinho ali, saber que as pessoas estão aqui, estão bem, enfim. Muito obrigada, gente. Vamos fazer uma outra live com outro tema. Com esse tema que a gente discutiu aí sobre... Qual que você falou? Saber um pouco de parâmetros, né? Parâmetros de custos, para que eles possam saber se eles estão dentro ou fora desse parâmetro. Vamos definir esse tema legal. Gente, muito obrigada pelo tempo de todos, tá? Eu que agradeço pela oportunidade, tá bom? Beijo. Obrigada, Simone. Tchau. Tchau.